Mudança de hábito. Não é o filme de Whoopi Goldberg. Ótimo filme, que aliás eu recomendo que você olhe. É um filme muito legal, tem uma história de vida muito interessante. Mas sim, mudança de hábito. Mudar alguma atitude que você está acostumado a fazer, quase que no piloto automático. Será que realmente é possível a gente mudar algum hábito? Por que a gente tem certos hábitos? De onde se originam certos hábitos? Se você quiser saber mais sobre tudo isso, fica comigo até o final. Olá pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal Reflexões Pesadas. Eu sou o Giuli e hoje nós vamos falar sobre mudança de hábito. Será que é possível nós mudarmos algum hábito? Você já parou para pensar nos hábitos que você tem e de onde eles surgem? Mas para começar, vamos definir o que são hábitos, para a gente conseguir tentar entender como eles surgem, por que eles surgem e qual o efeito que eles têm na nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, sempre aquele recadinho básico. Se você não for inscrito ainda no canal, eu te peço a sua inscrição para que você possa acompanhar melhor os vídeos, você ser notificado cada vez que sair um vídeo e, claro, para ajudar o canal a crescer, beleza? Mas afinal de contas, o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que rotinas que o nosso cérebro cria para nós, para que nós consigamos executar mais atividades sem pensar muito. Ou seja, é uma forma de nós economizarmos nosso processamento cerebral, pensar cada vez menos. O nosso cérebro, ele trabalha para nós pensarmos menos. E isso tem um ponto positivo, apesar de parecer estranho a gente pensar menos, né? Ser uma coisa boa, na verdade o positivo é que a gente fica aberto a aprender novas coisas. Ou seja, você está sempre pronto a aprender novas coisas, porque quando o seu cérebro consegue implantar uma rotina que você possa fazer no automático, você não precisa mais pensar cada vez que você tenha que fazer aquela coisa. Você já parou para pensar nisso? E além de economizar o nosso processamento, um outro motivo também da criação de um hábito é satisfazer um anseio, um desejo nosso. Mas sobre isso eu vou explicar um pouquinho depois. Primeiro vamos ficar nessa parte do economizar o processamento, de economizar o nosso pensar. Bom, e voltando então à questão de pensar cada vez menos. Quando o nosso cérebro começa a aprender uma coisa nova, quando nós entramos em contato com uma coisa nova, o nosso cérebro entra num estado de alerta, ou seja, o processamento dele vai lá no alto, porque é um padrão que ele não está reconhecendo, é um padrão que ele nunca entrou em contato. Então essa coisa nova, ela passa a ser uma situação desconfortante. Você deve ter reparado, por exemplo, quando você está aprendendo uma língua nova ou quem sabe uma receita nova, cada palavra que você nunca ouviu ou cada ingrediente da receita ou forma de fazer que você nunca viu vai incomodando você, você sente um desconforto. Por quê? Porque o seu cérebro está tentando procurar associações com aquelas coisas novas e ele não está achando. Então o que acontece? Quando isso acontece, a gente acha aquela coisa difícil. Ou seja, tudo que o cérebro não encontrar um padrão que já foi testado, que você já reconheceu alguma vez, ele vai começar a achar desconfortante. E isso é o difícil. E quando é uma coisa que o cérebro já viu alguma vez, alguma coisa que você já aprendeu, mas talvez tenha esquecido e não lembra, o seu cérebro começa a buscar essas associações anteriores, ou seja, ele já passa a não ser tão desconfortante esse novo aprendizado. Então você começa a achar essa coisa fácil, porque você tem referências para se localizar, para o seu cérebro guardar e processar essa nova informação. Então é por isso que existem coisas que nós achamos fáceis e outras coisas que nós achamos difíceis. Tudo depende de quanto daquilo a gente já viu. E quanto mais e mais você ler ou você se inteirar desse novo assunto, mais o seu cérebro vai se acostumar com ele, até que ele se torne realmente um assunto fácil. Claro que demora
se você nunca viu nada do assunto. Mas tem um momento que o cérebro vai perceber, opa, esse cara tá lendo isso, tá estudando isso e tá vendo isso muitas e muitas vezes. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí, quando o cérebro vê que tem muitas e muitas repetições da mesma coisa, o que ele faz para você não ficar desconfortante, para você estar aberto a novas experiências? Ele cria uma rotina, ele cria um hábito. Ele cria uma maneira de você não precisar pensar nisso toda vez que você entra em contato com aquilo. E isso é maravilhoso o cérebro ter essa forma de pensar. Porque imagine só, se você sabe dirigir há algum tempo, você deve lembrar o nervosismo e a ansiedade talvez que você tenha tido ao fazer as marchas, a aprender a estacionar, a engatar uma ré, enfim, várias sensações nos passam quando a gente está aprendendo a dirigir. Mas aposto que hoje, enquanto você dirige, você consegue conversar com alguém, às vezes falar no celular, que não pode, né? Mas trocar a estação do rádio, ou seja, fazer 1001 outras coisas automaticamente. O dirigir para você já foi estabelecido uma rotina e você não precisa fazer mais nada, você não precisa pensar em como dirigir. O seu cérebro já criou uma rotina para que você possa aprender novas coisas e fazer novas coisas enquanto você dirige. E agora vamos ver o segundo item, a segunda parte que ocasiona a criação de um hábito, que seria a gente conseguir satisfazer um anseio e um desejo. Isso porque os hábitos eles surgem em 3 fases. A primeira fase é a fase da deixa, quando você tem uma oportunidade, quando você tem uma motivação para fazer aquele hábito. A segunda fase é a fase da rotina, quando você realmente executa aquele hábito. E a terceira fase é a fase da recompensa, é quando você satisfaz aquele anseio com aquele hábito. Então, você pode ver que qualquer hábito, seja bom ou ruim, vai passar por essas 3 fases. Quer um exemplo? Digamos que você tenha o hábito de pedir pizza e comer pizza toda sexta-feira. Vamos ver, qual seria a deixa? Qual seria a motivação? Você está estressado do trabalho, trabalhou a semana inteira, enfim. Você tem essa oportunidade então de pedir uma pizza. Qual seria a rotina? Você pedir pelo aplicativo ou ligar para a pizzaria e pedir a pizza, né? E comer a pizza. E a terceira parte, que é satisfazer o seu anseio, é aquele prazer momentâneo que você tem de degustar a sua pizza. Então você tem a deixa, que é sexta-feira, a rotina, que é pedir a pizza, e a parte de degustar a pizza, que seria satisfazer o seu anseio. E como saber se um hábito é ruim ou bom? Sempre pela rotina, que é a parte do meio da formação do hábito, da fase do hábito. Ou seja, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, você faz aquela rotina e depois você busca a satisfação de algum anseio. E quando essa rotina ela faz mal para você, você tem que pensar em uma forma de trocar essa rotina por outra que consiga resolver o mesmo anseio que você tem. Por exemplo, como no caso da pizza resolver o estresse, você tem que trocar essa rotina de pedir a pizza por outra coisa que resolva o seu problema de estresse. E aí fica uma espécie de fórmula mágica para nós trocarmos e conseguirmos alterar algum hábito. Por exemplo, antigamente, há tempos atrás, era muito comum os jovens fumarem. Hoje em dia parece que caiu um pouco em desuso e os jovens não fumam tanto como antigamente. Mas por que será que antigamente se fumava mais e hoje não tanto? Será que é só pelas campanhas de saúde? Ou será que era moda naquela época os jovens fumarem? Então vamos pensar o seguinte: qual seria o anseio que um jovem, por exemplo, da década de 60, 70, teria para fumar? Será que era para ficar com os pulmões cancerosos ou ter alguma doença? Provavelmente não. Provavelmente eles fumavam para satisfazer o anseio de serem aceitos, para satisfazer o anseio de estar ali com o pessoal, de estar dentro da turma. Ou seja, a rotina de pegar o cigarro e acender e fumar não era para resolver ter uma doença, era para resolver a socialização dele. Ou seja, para mudar a rotina de fumar,
você precisaria resolver o problema de socialização para que você não precisasse usar mais essa rotina de fumar. Você colocasse alguma outra rotina que você conseguisse se socializar sem precisar fumar. Então, lembre-se, não é impossível mudar um hábito. Se você sabe qual o anseio, qual é prazer ou qual necessidade você precisa resolver com aquele hábito. Sempre que você conseguir descobrir isso e você conseguir trocar por uma outra rotina que possa dar a mesma satisfação daquele anseio, você vai conseguir alterar aquele hábito. Porque não é difícil mudar a rotina, é difícil mudar aquele anseio que você está resolvendo com aquele hábito. Espero que você tenha gostado. Como sempre, curta aqui o vídeo. Se tem uma opinião diferente, comente aqui embaixo e compartilhe se você acha que esse conteúdo possa ajudar alguém. Um abraço e até semana que vem. Te vejo lá.